Olá, eu sou o Blitain e eu estou aqui com o meu Aharadado para te contar sobre mais uma das distinções de Tormenta 20. Hoje nós estamos falando sobre o terceiro do Tirano, uma distinção que é razoavelmente tranquila de conseguir, comparada às outras que nós já vimos por aqui, e que dá poderes extremamente interessantes, tá? Basicamente você consegue ali ter um dragão como montaria e parceiro, e dependendo do poder que você pegar, você ainda pode usar ele como uma montaria e se fundir a ele, só isso, tá? Então assim, é uma distinção muito legal, não é tão difícil de pegar, depende muito se você conversar com o mestre ali, fizer um bem bolado, eu vou te contar tudo sobre isso, já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí e vamos nessa, senão o Aharadado vai te pegar, tá? Já clica no botão Seja Membro aí e vem com a gente, tá? Muito obrigado a todos os membros ajudam demais o canal. Galera, nós estamos falando sobre todas as distinções aqui, tem uma playlist, inclusive, na descrição bem legal se você ainda não está acompanhando, e essa daqui é pegadíssima, tá? É uma distinção lá do suplemento Deuses de Arton, e ela tá diretamente ligada a Kaliandranok, tá? Nós temos aqui, ó, o terceiro do Tirano, ele fala pra gente o seguinte, que Kaliandranok, quando ele desapareceu, né? E aí é uma questão da lore do Tormenta que eu não vou entrar muito nesse vídeo, mas já tem vídeos aqui no canal sobre isso, vale a pena você ver. Quando ele desapareceu, dizem que ele deixou alguns poderes, algumas sementes plantadas no mundo de Arton, para que a punição dele, que era justamente ser esquecido, não se concretizasse. E aí, muitas dessas sementes foram filhos, foram famílias mortais que acabaram tendo ali ligações de sangue com o próprio Kaliandranok. E o Tirano do Terceiro nasceu muito disso. Ele tem um spoiler aqui relacionado ao terceiro livro da trilogia Tormenta, que já tem resenha aqui no canal. Não vou passar esse spoiler pra vocês, mas basicamente ele fala pra gente que o primeiro passo aí é essa ligação com o Kaliandranok. E quando ele estava desaparecido, quando ele havia sido esquecido por todos, esses tiranos do terceiro acabaram surgindo, que eram pessoas que tinham ali afinidades com dragões, afinidades maiores, e que poderiam inclusive dominar esses dragões. E usavam esses poderes muitas vezes para se tornarem tiranos, conquistarem terras, entre outras coisas, tá? Ele fala pra gente também que esses tiranos do terceiro são verdadeiros exércitos em uma pessoa só, com a habilidade de cavalgar dragões e aterrorizar o mundo com seus poderes. É uma distinção muito forte e não é tão difícil assim de conseguir, tá? Quando a gente olha aqui as admissões para essa distinção, ela está diretamente ligada a essa lore que eu falei. Porque a primeira coisa para você ser admitido nessa distinção é você ter ali uma ligação com o Kaliandranok. Ele deixa isso um pouco em aberto, né, para não ter que forçar muito a barra. Você não precisa necessariamente colocar na sua lore que você tinha uma ligação com o Kaliandranok nem nada do tipo, mas se você colocar é melhor, facilita bastante aí o seu trabalho e o do mestre também ao fazer essa distinção, tá? Então ele fala, olha, o primeiro passo é você ali ir atrás da história da sua linhagem, mas como as linhagens são muito antigas e estão muito miscigenadas já hoje em dia, talvez você não encontre respostas e mesmo assim seja alguém que tinha ligação sanguínea com Kaliandranok. Então o livro ele dá essa passada de pano ali, ele deixa em aberto ainda essa opção, tá? Depois ele fala que um dos requisitos é você ser um devoto de Kaliandranok. Isso aí não tem como fugir, você tem que de fato ser um devoto dele, tá? E além disso, o único outro passo que tem da admissão, além de ser devoto, é você encontrar um dragão e convencer ele a ser sua montaria. Parece fácil falando assim, né? Só tem que achar um dragão e convencer ele a ser a sua montaria. Mas isso só por si só pode ser um desafio mortal, né? Pode se tornar difícil pra caramba, depende muito do seu mestre e do seu narrador, como que ele vai querer implementar isso na campanha. E aí ele fala, olha, você tem que convencer o dragão ali sem a ajuda dos seus companheiros, é algo que você tem que fazer sozinho, e você pode fazer isso de diversos modos. Você pode tentar utilizar a inteligência, fazendo um acordo com o dragão, você pode tentar lutar contra ele, conseguir essa dominância por meio da força, enfim, a sua criatividade é o que vai mandar aqui, o meio que você vai resolver isso é com você, e a grande questão da admissão é que você tem que convencer ele. Uma vez que você o convenceu a ser sua montaria, pronto, você já virou aí um tirano do terceiro, porque, querendo ou não, o tirano do terceiro ele vem do sangue, né, e não necessariamente do dragão em si, uma coisa complementa a outra. E aí, você vira um tirano do terceiro, você já ganha aqui, ó, a marca da distinção chamada Companheiro Dragão, em que basicamente você vai ter um dragão de estimação. Muito legal,
Isso aqui é doideira, é incrível. Então, é bem isso aí mesmo. Ele fala, olha, você vai ter um parceiro montaria iniciante que vai ser um dragão. Vai ser o dragão ali que você conquistou. Se ele morre durante o combate, você fica atordoado por uma rodada e vai ter que substituir entre aventuras ali pegando outro dragão, não tem muito o que fazer. Nas características, ele fala que você pode utilizar tanto o grifo, né, do livro base, lá de Tormenta 20, ou se você tiver o suplemento Ameaças de Arton, lá já tem as regras de dragão jovem que você pode utilizar para ser ali as características da sua montaria, tá? Ele fala assim, que se você tiver 3 poderes dessa distinção, lembrando que toda distinção tem 5 poderes, se você tiver 3, a sua montaria aí ela evolui, então ele sai de uma montaria iniciante para virar uma montaria veterano, e se você tiver todos os poderes da distinção, os 5, você torna ali uma montaria mestre, o que é muito legal, tá? Uma coisa que eu achei interessante é que ele fala que o seu dragão ali, ele pode receber também a habilidade Metamorfose Dracônica, para fazer com que ele se disfarce. O seu dragão, ele é um ser inteligente, então ele tem ali consciência, inclusive fala, principalmente quando ele for uma montaria mestre, e ele pode se transformar ali em um humano, por exemplo, para te acompanhar de um jeito mais disfarçado, que ajuda muito durante as aventuras, né? Além disso, vamos falar dos poderes, tá? Os poderes aqui são bem interessantes, alguns nem tanto, outros são bem legais de se comentar. O primeiro deles é o aspecto de Kalendranok, um dos poderes fundamentais aí pra ter outros poderes da distinção. Basicamente, ele fala que você é imune à aura aterradora dos dragões, é uma habilidade que eles têm ali de medo, de pavor. E, além disso, você tem RD, redução de dano 10, contra o dano do sopro daquele seu elemento do dragão. Então, seu dragão parceiro ali vai ser algum elemento, vai ser gelo, fogo, veneno, alguma coisa ele vai ser. E aí você vai ter essa RD com relação a isso e imunidade, tá? Além disso, ele fala que se você tiver ali o poder Escamas Dracônicas, o bônus dele é aumentado em mais 5. Não é um poder tão interessante assim, apesar que a imunidade eu acho que vale bastante a pena, mas ele é essencial para você pegar outros poderes lá na frente, tá? Depois você tem ali a Apoteose do Terceiro, essa é uma das habilidades mais legais ali, uma das mais fortes, eu com certeza iria nessa. Ele fala basicamente pra gente o seguinte, que você pode gastar uma ação completa e 10 de PM para se fundir com o seu dragão. E vai ter duração sustentada, isso significa que todo turno você tem que gastar PM para manter essa fusão. Mas você e o seu dragão viram um só ali, e você, além de ter os benefícios da sua montaria, você literalmente se torna a sua montaria, né? Você torna-se um dragão, e você vira ali você vira a categoria para um monstro, no seu personagem mesmo, e o seu tamanho muda para grande. Você tem imunidade contra o tipo de dano do seu parceiro, então se ele for ali de gelo, por exemplo, você tem imunidade a gelo, se ele for de fogo, você tem imunidade a fogo, isso é muito poderoso. E, além disso, você tem um deslocamento de voo de 18 metros e ganha mais 2 de força, constituição, inteligência e carisma. Cara, mais 2 em todos esses atributos, é muito roubado para 10 de PM, tá? Essa habilidade que ela é muito forte. E ainda você tem a arma natural mordida, que você pode gastar 1 de PM para fazer um ataque corpo a corpo adicional ali da mordida. Muito forte, tá? A distinção, pra vocês terem uma ideia, na minha opinião, ela já vale a pena só por isso aqui, só por esse Apoteose do Terceiro, já vale muito, tá? Depois você tem ali a Dádivas do Dragão, basicamente ele vai te dar magias, né? Se você for uma classe combatente, essa Dádivas do Dragão, ela permite que você aprenda ali algumas magias divinas de primeiro círculo à sua escolha, e se você for já uma classe mágica, você vai poder pegar magias do círculo que você domina, tá? Então essa é bem simples, mas ela é um requisito, né? É um pré-requisito para pegar o Apoteose do Terceiro. Então você tem que pegar essa daí, não tem muito o que fazer, tá? Depois você tem ali o Ira Dracônica, que é, por sua vez, pré-requisito para a Dádiva do Dragão. E basicamente ele fala que você pode gastar 3 PM para invocar ali um aspecto de Kalendranok. Você faz isso até o final da cena e vai receber redução 5 e mais 2 em testes de ataque e rolagens de dano. E também mais 2 na CD do seu sopro compartilhado. Então assim, não é tão forte, mas é uma habilidade bem interessante. Ela pode sim fazer um combo ali, né? Mais 2 no teste de ataque. Muitas vezes é o que te falta para acertar o alvo, então isso é muito importante. E por fim, nós temos ali o Sopro Compartilhado, em que basicamente você vai ter um poder concedido da Baforada Dracônica. Você mesmo, seu personagem, vai poder emitir aí a Baforada Dracônica no elemento do seu dragão. E se você já possui isso, ele fala que o dano aumenta em mais 2 dados, o que também é bem interessante, né? Já torna... Assim, acho que já valeria a pena fazer parte da estratégia você já possuir a Baforada Dracônica antes, sendo um Kalyanak, por exemplo, algo assim, né? Enfim, e nós temos então aí esses 5 poderes, né? O mais interessante, claro, é o Apoteose do Terceiro, em que você mesmo se torna um dragão, você se funde ao seu dragão. Isso é algo, cara, é doideira demais, vale muito a pena. Mas, não sei, né? Não sei. Eu acho que vale a pena, principalmente se você conversar com o seu narrador ali, tá?
não é uma distinção difícil de conseguir. Sabe, se você conversar com o seu mestre e mostrar o interesse, já fizer o seu personagem colocando no BG aquela descendência de Kaliandranok e tal, pra já mirando a distinção, acho que dá pra fazer um personagem muito forte, principalmente se ele for um personagem combatente, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aí a sua opinião, comenta, tá? O que você achou, compartilha o vídeo pra ajudar a gente no engajamento, se torne membro pra jogar one shots aí conosco, tá? Muito obrigado a todo o apoio, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!